Quem nunca sentiu uma saudade estranha ao olhar para uma criança? Eu não sei bem explicar esse sentimento, porque ele é bonito, mas ao mesmo tempo carrega uma certa melancolia. É como se por um instante a gente estivesse olhando para alguma coisa que um dia também foi nossa. Uma parte de nós que ficou escondida em algum lugar. Isso não acontece só olhando crianças, mas às vezes quando nós vemos um animal brincando, alguém dormindo profundamente, ou até uma pessoa que parece genuinamente livre. Existe alguma coisa nessas cenas, uma transparência, uma ausência de máscaras, como se elas despertassem a lembrança de um tempo em que a gente simplesmente existia sem precisar provar nada, sem medo de ser julgado. Mas aí a vida acontece, a gente cresce, vai entrando no jogo da vida, aprendendo como deve falar, como deve agir, o que merece aplauso e o que merece ser escondido. E, com isso, sem perceber, começamos a deixar pequenos pedaços de nós pelo caminho. Primeiro por necessidade, depois por hábito. Até que chega um momento em que fica difícil saber o que realmente é nosso e o que apenas aprendemos a repetir. A gente passa a consumir coisas que nem gosta, busca aprovação de pessoas que nem admira, escolhemos caminhos que nunca desejamos seguir, e tudo isso acreditando que estamos vivendo a própria vida. Mas no fundo, a gente está interpretando um personagem. E o mais curioso é que essa sensação não parece ser só nossa. Parece que a humanidade inteira tentou falar sobre isso. Cada tradição encontrou uma linguagem diferente para contar a mesma história. Os cristãos chamaram isso de queda do homem. E eu gosto de olhar para esse mito por um outro ângulo. Antes de comer o fruto da árvore do conhecimento, Adão e Eva simplesmente eram. Eles não tinham vergonha, não se comparavam. Foi só depois de comer o fruto que eles perceberam que estavam nus. Naquele instante, nasce a consciência. E junto com ela, nasce também a separação. A separação entre aquilo que somos e aquilo que acreditamos que deveríamos ser. Por isso eu gosto de pensar que a expulsão do paraíso fala menos de um lugar perdido e mais de um estado de consciência que todos nós conhecemos. É o momento em que deixamos de simplesmente viver para começarmos a nos observar o tempo inteiro. E não é bonito perceber que essa mesma ideia aparece em outras culturas? Por exemplo, os antigos egípcios, eles acreditavam que depois da morte, o coração era colocado em uma balança diante da pena. Sempre achei essa imagem bonita porque o coração precisa ser leve. Não leve porque viveu pouco, nem porque nunca sofreu, mas porque não passou a vida inteira carregando mentiras sobre si mesmo. Porque não se tornou pesado de tanto fingir. E com isso, eu fiquei pensando quantas coisas desnecessárias a gente coloca dentro do próprio coração só para ser aceito. Carl Jung também falava de algo parecido. Ele dizia que existe em nós um centro que permanece inteiro, mesmo depois de todas as experiências da vida. E ele denominou esse centro de self. Eu gosto de imaginar o self como uma joia que nunca deixa de existir. Ela vai apenas sendo coberta por expectativas, por traumas, medos. E quanto mais eu penso nisso, mais acredito que viver não é construir uma nova identidade. É retirar uma a uma as camadas que fomos acumulando ao longo da vida até reencontrar aquilo que sempre esteve ali por debaixo. Nietzsche chegou à conclusão muito parecida. Assim falava Zarathustra, o livro dele, ele diz que o espírito passa por 3 transformações. Primeiro é um camelo, depois um leão e, por fim, uma criança. Quando eu li isso pela primeira vez, eu achei estranho, porque por que terminar justamente na criança? E depois eu entendi. A criança que Nietzsche fala não representa ingenuidade, mas sim alguém que voltou a criar, voltou a brincar, que voltou a dizer sim para a vida. Não porque desconhece o sofrimento, mas porque o atravessou. Ela não é o começo da jornada, ela é a conquista. E foi aí que tudo começou a fazer mais sentido para mim. A saudade é daquela parte de nós que nós ainda não tínhamos aprendido a esconder. A saudade que sentimos ao olhar para uma criança não é saudade da infância em si, mas da parte que ainda era inteira, não fragmentada, da parte que ainda não precisava representar ninguém. E foi aí que eu passei a enxergar o arcano do louco do tarô de outra maneira também. Durante muito tempo eu pensei que ele representasse apenas o início de uma jornada. E hoje eu o vejo como alguém que tem coragem de caminhar sem carregar o peso das identidades que lhe foram impostas.
William Blake, o escritor, ele diz que o louco, se persistisse em sua loucura, se tornaria sábio. E durante muito tempo eu achei que essa frase falasse sobre um pouco de rebeldia, mas hoje eu penso que ela fala sobre autenticidade, porque para a sociedade, quem insiste em ser fiel à própria natureza quase sempre parece louco. O artista que escolhe um caminho diferente, quem abandona uma carreira que não faz mais sentido, quem decide viver de acordo com aquilo que acredita. Essas pessoas costumam ser vistas como excêntricas e ficam à margem da sociedade em geral. Mas existe uma loucura muito mais perigosa, a de passar uma vida inteira representando um personagem e morrer sem nunca ter conhecido a própria alma. Quanto mais eu estudo as tradições, mais me impressiona perceber que elas parecem conversar entre si. Os cristãos falam de um paraíso perdido, os egípcios imaginaram um coração leve, Jung falou do self, Nietzsche falou da criança, inclusive Jesus também cita as crianças como um parâmetro para alcançar o reino dos céus. E o tarô, ele reuniu isso na figura de um viajante chamado o louco. A pergunta, independente da linguagem, continua sendo a mesma. Como voltar para casa? E a resposta, pelo menos para mim, não está em voltar ao passado, está em voltar para si. Porque essa joia, ela nunca foi perdida. Ela apenas ficou escondida sob todas as máscaras que aprendemos a usar. E talvez seja isso que o Arcano do Louco esteja tentando nos ensinar desde o início. Que a verdadeira jornada não é descobrir quem você é ter coragem de abandonar tudo aquilo que você nunca foi.